Tudo começa no pó e no calor do campo de batalha, onde o silêncio do medo era ensurdecedor. A primeira etapa do protocolo é a rejeição da narrativa do medo. Quando Golias gritava, ele não estava apenas lançando insultos. Ele estava fazendo guerra psicológica. Ele definia a realidade. Eu sou grande, vocês são pequenos. Eu sou a morte. Vocês são a presa. Todo o exército de Israel comprou essa narrativa e paralisou. Davi, ao chegar, fez algo que a mente ansiosa moderna esquece de fazer. Ele questionou a fonte do medo. Em 1 Samuel 17, ele não pergunta quão grande ele é, mas sim, quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? A lição aqui é brutalmente simples. O medo é um narrador mentiroso. A insegurança tenta definir quem você é, baseada no tamanho do seu problema. O protocolo de Davi exige que você olhe para a sua dívida, para o seu diagnóstico ou para a sua solidão, e recuse a definição que eles impõem. Você não é a sua crise. O medo cresce no vácuo da verdade. E Davi preencheu esse vácuo com uma identidade superior à ameaça. Mas como ele teve essa audácia? Isso nos leva à segunda mudança mental. O arquivo de evidências ocultas. Quando o rei Saul tentou dissuadir Davi, dizendo que ele era apenas um menino, Davi abriu o arquivo frio do seu passado. Ele relatou com detalhes gráficos como matou um leão e um urso com as próprias mãos para proteger suas ovelhas. Ninguém viu aquelas vitórias. Elas aconteceram na escuridão, no anonimato, longe dos aplausos. A mentalidade de segurança de Davi não foi fabricada no momento da crise. Foi forjada na solidão. Para você, que se sente impostor ou despreparado, o protocolo ensina que suas batalhas privadas são o treinamento para suas vitórias públicas. As noites que você passou chorando e ainda assim se levantou, as vezes que você manteve sua integridade quando ninguém estava olhando, essas são as suas evidências. O leão e o urso foram um ensaio. O gigante é apenas o próximo nível. Se você sobreviveu até hoje, você tem um arquivo de provas de que Deus não te abandonou. Use isso. Avançando para o momento do confronto, entramos na terceira tática, a reengenharia da perspectiva. Todo mundo olhava para Golias e pensava, ele é grande demais para eu bater. A mente de Davi, operando sob uma ótica divina, pensou, ele é grande demais para eu errar. É o mesmo cenário, mas uma interpretação oposta. A insegurança é um erro de ótica. Ela magnifica o obstáculo e minimiza o recurso. O protocolo de Davi ajusta o foco. Ele correu em direção à linha de batalha. Correu. A inércia alimenta o medo. A ação o mata. Se você está paralisado hoje, esperando o momento perfeito, saiba que ele não existe. A mentalidade de guerra exige movimento. A pedra só ganha velocidade quando é lançada. Encare aquele projeto, aquela conversa difícil, aquele passo de fé, não como uma chance de morrer, mas como um alvo impossível de errar, quando se está alinhado com o propósito. Logo após a vitória, Davi enfrentou um teste sutil mas perigoso, que revela a quarta parte do protocolo, a autenticidade como arma. Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura real. Era pesada, cara, segura, mas não era Davi. Quantas vezes tentamos lutar nossas batalhas usando a personalidade, os métodos ou as máscaras de outras pessoas? A insegurança nos faz querer ser qualquer um, menos nós mesmos. Davi rejeitou a proteção do rei. Ele disse, não consigo andar com isto. Ele preferiu sua funda e suas pedras, ferramentas simples, mas que ele dominava. O mundo vai tentar te colocar em moldes corporativos, sociais ou religiosos que não servem em você. O protocolo de Davi é um grito de liberdade. Tire a armadura alheia. Sua vulnerabilidade autêntica é mais letal contra o inimigo do que uma proteção falsa. Seja você com suas poucas pedras e sua fé bruta, e isso será suficiente. A história então sofre uma virada sombria. O herói vira fugitivo. Davi vai parar na caverna de Adulão. Aqui encontramos a quinta mudança. O abraço da caverna. Ele passa de comandante a capitão de foras da lei. A caverna é escura, úmida e solitária. A maioria entraria em colapso mental, questionando onde Deus estava. Mas Davi transformou a caverna em um santuário e em um centro de treinamento. Foi lá que ele escreveu alguns dos salmos mais profundos. A lição é dura. O isolamento não é punição, é preparação. A insegurança grita quando somos deixados de lado, quando o telefone para de tocar. Mas o protocolo de Davi nos ensina a usar o silêncio.
Se você está numa fase de caverna, onde ninguém vê seu valor, não tente sair antes da hora. É no escuro que as raízes crescem. Davi entrou sozinho e saiu com um exército de valentes. A caverna não é seu túmulo, é seu quartel-general. Dentro dessa fase de perseguição, ocorre um dos momentos de maior tensão psicológica, revelando a sexta mentalidade, o poder da retenção. Em uma reviravolta digna de um thriller, Saul entra na mesma caverna onde Davi está escondido para se aliviar. Davi está a metros de distância com uma faca na mão. Seus homens sussurram: mate-o. Acabe com isso. É a promessa de Deus. O instinto de sobrevivência grita para eliminar a ameaça, mas Davi apenas corta a ponta do manto de Saul. Ele escolhe a misericórdia sobre a vingança. A insegurança nos torna reativos. Queremos destruir quem nos critica, quem nos ameaça. A verdadeira confiança, a mentalidade real, é demonstrada pelo autocontrole. Davi sabia que não precisava forçar a mão de Deus para chegar ao trono. Se você está tentando manipular situações, puxar tapetes ou forçar portas para se sentir seguro, pare. O protocolo de Davi diz: quem te guarda é maior do que quem te caça. A maior prova de força não é o ataque, é a capacidade de poupar. Mas a mente humana tem limites, e Davi atingiu o dele em Ziclag. Isso nos leva à sétima e talvez mais crucial lição: o auto-resgate emocional. Davi retorna de uma missão e encontra sua cidade queimada, suas esposas e filhos sequestrados. Tudo virou cinzas. Seus próprios homens, leais até a morte, agora falam em apedrejá-lo. O cheiro de fumaça e traição estava no ar. Davi chorou até não ter mais forças. Mas a Escritura diz uma frase que muda tudo. Davi se fortaleceu no Senhor. Não havia profeta, não havia pai, não havia amigo. Ele teve que pregar para si mesmo. A dependência emocional de validação externa é a raiz da insegurança. O protocolo exige que você aprenda a arte do autoencorajamento. Quando o mundo desaba e ninguém te apoia, você tem a capacidade de acessar o Deus dos exércitos dentro da sua própria alma? Você precisa aprender a falar com seus sentimentos em vez de apenas ouvi-los. Davi se levantou das cinzas não porque a situação mudou, mas porque ele mudou sua mente primeiro. Não podemos analisar este perfil sem olhar para a cena do crime. Moral de Davi: o caso com Batseba e o assassinato de Urias. Isso nos traz a oitava mudança: a transparência radical da culpa. Davi tentou esconder seu erro, agindo como um criminoso comum encobrindo pistas. Isso quase o destruiu por dentro. Ele descreve seus ossos envelhecendo pelo silêncio, mas quando confrontado pelo profeta Natã, ele não nega, ele não dá desculpas. Ele quebra: pequei contra o Senhor. A insegurança nos faz usar máscaras de perfeição, escondendo nossos erros por medo de rejeição. O homem segundo o coração de Deus não era um homem sem pecado, mas um homem sem segredos diante de Deus. O protocolo de Davi ensina que a única maneira de vencer o medo de ser descoberto é se entregar voluntariamente. O arrependimento brutal e honesto é a única via para restaurar a segurança espiritual. Não esconda o corpo, confesse o crime e receba a cura. Ao longo de toda essa trajetória sangrenta, Davi manteve uma arma secreta, a nona parte do protocolo: a adoração como estratégia de guerra. Davi não cantava apenas quando estava feliz, ele cantava quando estava fugindo, quando estava cercado, quando estava deprimido. Os salmos não são poesia passiva, são munição ativa. Ele usava a gratidão para recalibrar sua mente. A neurociência moderna confirma: você não pode sentir medo e gratidão ao mesmo tempo. O cérebro não processa os dois simultaneamente. Davi sabia disso instintivamente. Ele atacava a ansiedade com louvor. Quando você se sentir cercado, mude a frequência. A insegurança odeia o som da adoração porque a adoração reafirma quem está no controle, e não é o seu problema. Cante no meio do seu caos e veja as paredes tremerem. Finalmente, chegamos ao fim da vida do guerreiro. E a 10ª lição é sobre o legado invisível. Davi queria construir o templo, a obra da sua vida. Mas Deus disse não. Você foi um homem de guerra. Seu filho construirá. A insegurança ficaria ofendida, sentindo-se rejeitada. Eu fiz todo o trabalho sujo e ele leva a glória? Mas Davi adotou a mentalidade de preparador. Ele passou seus últimos anos acumulando ouro, madeira e projetos para uma casa que ele nunca veria pronta. A verdadeira segurança é saber que sua vida é uma semente, não apenas a colheita. Vencer o medo da morte e da irrelevância significa
Investir em algo que vai durar mais que você. O protocolo de Davi termina não com ele no trono, mas com ele passando o bastão, satisfeito em ser parte de uma história maior. Este é o dossiê. O protocolo de Davi não é para os fracos de coração. É para aqueles que estão cansados de viver na defensiva, fugindo das sombras da própria mente. Davi não nasceu corajoso. Ele treinou sua mente para confiar em uma autoridade suprema. Ele olhou para o abismo do medo, da morte e do próprio pecado, e encontrou uma mão estendida na escuridão. Agora, a evidência está apresentada diante de você. Você tem as ferramentas. Você pode continuar na caverna da autopiedade, ou pode pegar sua pedra e correr em direção ao gigante. A pergunta que fica pairando no ar, como a poeira após a batalha: qual dessas 10 mudanças mentais você precisa ativar agora para sobreviver à sua noite escura? Será que é parar de usar a armadura dos outros? Ou talvez aprender a se fortalecer sozinho quando tudo pega fogo? Não seja apenas um espectador da história alheia. Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Sua confissão pública é o primeiro passo para matar o seu medo. Se este mergulho na mente de Davi te deu uma nova arma para lutar suas batalhas, então este canal é o seu quartel-general. Inscreva-se e ative o alerta. Não produzimos conteúdo para entreter, mas para armar você para a guerra diária. Deixe seu like se você está pronto para aplicar o protocolo. A batalha começou. Fique firme.